Olá, mais uma vez estamos juntos aqui por este canal para compartilharmos da palavra de Deus ao meu coração e ao seu coração. Eu quero ler na Bíblia Sagrada um texto que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 13 ao 27, usando a tradução Nova Linguagem de hoje. Todos os homens de Judá estavam ali em pé, em frente ao templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava Jaaziel, que era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, preste atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo desse enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês o atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor salvará vocês, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Não se assuste, nem fique com medo. Marche contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Então o rei Josafá se ajoelhou, encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus. O Senhor o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar ao Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: Povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus, e estarão seguros. Confie nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem as roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: Louvem a Deus, Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas, atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas, objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Vale de Beraca até hoje. Depois, os soldados de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado vitória na luta contra os seus inimigos. Quais são os seus medos? É sobre isso que eu quero pensar com você, compartilhar com você que estará assistindo a este vídeo. Quem foi
O nome de sua mãe era Azuba. E o versículo 31 e 32 de capítulo 20 diz isso. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, que era filha de Sili. Ele andou no caminho do seu pai Asa e não se desviou dele, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Josafá era natural de Judá. Como eu li no versículo, ele começou a reinar com 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Josafá, que era o rei de Judá, ele era um líder espiritual com grande responsabilidade de conduzir o povo. E ele estava num alto cargo como rei de Judá. E tudo que ele fazia, tudo que ele planejava, ele buscava a Deus antes de tomar decisões. Por isso ele foi um rei bem-sucedido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual seria a sua reação se de repente viessem mensageiros até a sua casa dizendo que um grande exército estava se levantando para te destruir? Como o texto que lemos, 3 exércitos grandes, numerosos, se levantaram para destruir Josafá. Então vamos imaginar essa situação. Alguém chega na sua casa e fala: está vindo um grande exército para te destruir. Qual seria a sua reação? Como você faria? E hoje nós não temos grandes exércitos que vêm à nossa casa para nos destruir. Mas nós temos guerras espirituais, nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades das mais diversas. Então, fazendo uma comparação com o texto lido, não tem exército para me enfrentar ou te enfrentar. Mas temos lutas, temos problemas, temos dificuldades. E agora, com esse momento que estamos vivendo no mundo inteiro de pandemia, quem não está, às vezes, assustado, com medo, apavorado? Mas nós vamos aprender com Josafá algumas lições que vai nos ajudar a superar os nossos medos, assim como aconteceu com Josafá. Se você ler a história desse capítulo 20, se você ler a história do rei Josafá, você vai ver a diferença em números de homens de um exército para o outro. E ali eram 3 exércitos unidos para destruir o reinado de Josafá. Será que ele teve medo? Será que ele ficou apavorado? São essas lições que o texto vai nos ajudar para também superarmos os nossos medos, as nossas lutas, os exércitos que vêm contra nós. A primeira lição que eu quero compartilhar está no versículo 6 desse capítulo 20, que diz assim: E disse o Senhor Deus de nossos pais: Não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ou seja, a primeira lição que eu aprendo com Josafá é que ele reconheceu que ele precisava de Deus. Mesmo sendo um rei, mesmo tendo um exército sob o seu comando, mas na hora que o problema surgiu, ele, conforme o texto diz, ele reconheceu que precisava de Deus. E é essa a primeira lição que eu quero compartilhar com você para vencer os seus medos. Muitas das vezes nós queremos
tomar decisões pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência. Muitas das vezes nós queremos usar as nossas armas, achando que elas vão derrotar os inimigos que surgirem em nosso caminho. Mas a primeira lição que eu aprendo com Josafá é que eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus e você também precisa de Deus, porque sem Ele nada somos, sem Ele nada vamos conseguir. Mas uma outra lição muito importante, Josafá, ele reconheceu que precisava de Deus, como eu disse na primeira lição. E a segunda lição, ele reconheceu que sem oração nada teria solução. Olha o versículo 4. Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Ele fez isso em oração. Vieram pessoas de toda a cidade de Judá para buscar ao Senhor. Sem oração não há vitória na minha vida e na sua vida. Então, quando os seus medos surgirem, quando as suas lutas surgirem, faça como Josafá. Reconheça que precisa de Deus e reconheça que sem oração você não vai vencer nenhuma batalha, nem eu. É através da oração. A terceira lição que eu quero compartilhar com você é que Josafá reconheceu que o nome do Senhor precisava ser glorificado. Versículo 18 fala assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Percebem? Ele reconheceu, depois da vitória, depois que aqueles 3 exércitos, como lemos no texto, foi derrotado, sem ele precisar lutar. O Senhor lutou por ele. Ele reconheceu que precisava glorificar a Deus, adorar a Deus por aquilo que havia acontecido. Muitas das vezes, nós recorremos a Deus em oração pelos nossos problemas. E Deus nos dá a vitória. Só que aí depois esquecemos de agradecer, de glorificar a Deus, de dar o mérito daquela vitória a Deus, que é Ele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Então, pense nisso. Lembre-se disso. Quando você orar, buscar e Deus te ouvir e te atender, e o resultado daquela situação for resolvida, aprenda a glorificar, adorar, agradecer a Deus. Uma outra lição que Josafá nos ensina, muito importante, que está no versículo 1 e 2, que diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, vieram atacar Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. Josafá nos ensina que quanto maior o inimigo, maior é o livramento de Deus, quando confiamos e entregamos a Ele. Não é vencer pelo meu ou pelos seus méritos, porque ali foram 3 exércitos que vieram enfrentar Josafá. Mas quando Josafá reconheceu que precisava de Deus, reconheceu que sem oração nada teria solução, 3 exércitos foram totalmente disseminados, porque Josafá fez isso entendendo que era Deus que estava na sua vida. Uma outra lição, Josafá reconheceu que não podemos ficar prostrado. Quando as lutas vierem,
quando os medos surgirem na sua vida. Josafá, no versículo 5 e 6, ele vai dizer assim: Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu que está no céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos da nação? Na tua mão há poder e força, e nem não há quem não possa te resistir. Então, Josafá nos ensina, nestes 2 versículos, que nós não podemos ficar prostrados, reclamando, murmurando, questionando. Nós precisamos, como diz o versículo, Josafá ficou em pé. Ele ficou em pé, ou ele ficou de pé, diante dos seus súditos, porque ele sabia quem estava lutando por ele. Era o Senhor Deus dos exércitos. Então, quando surgirem seus medos, quando surgirem os seus problemas, não fique prostrado. Fique de pé. De pé diante de Deus. Você pode até dobrar os seus joelhos em oração. Aí sim. Mas quando eu digo que Josafá não ficou prostrado, é no sentido de ficarmos lamuriando o problema, de ficarmos se lamentando da situação, como naquele desenho que passava na televisão, daquela hiena, que ela dizia: ó céus, ó vida. Ela vivia só reclamando, só prostrada diante das coisas. Então Josafá nos ensina isso. Diante dos problemas, não devemos ficar prostrado sem agir. Precisamos agir, como já falei anteriormente, em oração. Josafá também ele reconheceu que a resposta de Deus é sempre a mais acertada. Olha o que diz o versículo 15. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Josafá reconheceu que a resposta certa, correta, é de Deus. E ele nos ensina isso. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficais parado e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Versículo 17. Então veja quantas lições Josafá, nesse capítulo 20, nos ensina que, diante dos nossos medos, diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, existe solução, existe como resolver essas situações, reconhecendo que você e eu precisamos de Deus, reconhecendo que sem oração não há solução, reconhecendo que o nome de Deus precisa ser glorificado após a vitória, reconhecendo que quanto maior o inimigo, mais Deus vai nos abençoar, dando a vitória, mostrando o poder dele. Por isso, não devemos ficar prostrados. E por isso, devemos esperar que a resposta certa vem do Senhor. Como eu li na introdução dessa nossa palavra, mostrando quem foi Josafá. Josafá foi um rei, foi um líder, um homem que poderia se sentir poderoso,
que poderia achar que nada chegaria até ele, porque ele tinha homens ao seu comando. Mas nós aprendemos no texto que ele, mesmo sendo um rei, um líder, ele enfrentou luta, ele teve medo, mas ele soube como resolver e como conviver com esse medo. Ele soube onde depositar a sua confiança. E agora, diante de tudo isso que conversamos, diante de tudo isso que a palavra de Deus nos mostrou através dessa mensagem, eu quero te perguntar: o que você vai fazer diante do seu medo? A quem você vai recorrer diante do seu medo? Diante das suas lutas? Diante das guerras que surgirem na sua vida? Neste texto, 2 Crônicas, capítulo 20, através de um homem chamado Josafá, você ouviu esta mensagem, que você precisa entregar as suas lutas, os seus medos nas mãos de Deus. Você precisa reconhecer que todo o poder vem dele. Você precisa tomar as decisões em oração. E quando chegar às vitórias diante dos seus problemas, você precisa reconhecer que foi Deus quem lutou por você e que te deu a vitória. E você precisa glorificá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. E você aprendeu que não deve ficar prostrado. Pode sim ficar de joelho em oração, mas prostrado, desanimado, não. Que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida e que você possa, através dessa mensagem, encontrar as respostas que você está procurando. Que Deus te abençoe.